Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos. Bem-vindos a mais um NEP, mais um nosso 37º estudo das cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, com o capítulo 1, versículo 27. Antes, vamos fazendo uma oração. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos acalmando nossa mente, sentir o entrelaçar de nossos corações, de corações em Cristo, sentindo a espiritualidade amiga, sentindo nossos mentores, sentindo os mentores do NEP Alcione, e agradecidos que somos pela oportunidade de estarmos em mais um dia de estudo das Escrituras Sagradas. Pedimos humildemente a permissão para iniciarmos o estudo e que a nossa sabedoria humana seja inundada pela sabedoria de Deus e que consigamos em nossa jornada diária sermos pessoas melhores que seguem com o Cristo. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tem algum texto, João? Se vocês concordarem, não é um texto grande, apesar de ser um livro que tem uns textos grandes e densos, mas a intuição levou a gente aqui até o capítulo 4 do Pensamento em Vida, intitulado Instrução, que faz parte dos textos de Emmanuel vinculados à referência do tema Sabedoria, segundo a Bíblia do Caminho. Se vocês concordarem, eu acharia bem legal, porque é um texto muito legal. Pode ser, Silvia André? Claro, por favor. Você compartilha para a gente? Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Peraí. Consigo sim. Espero que estejam todos vendo. Todo mundo está vendo? Se alguém não estiver vendo, por favor, se manifestar. Dado o silêncio, vou concordar que todos estejam vendo. Então, do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, para a psicografia do nosso benemérito, apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, a lição de número 4, intitulada Instrução. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra a descendentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. A inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte na palavra, ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem.
O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto às imensas distâncias, no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade e, ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que foi ele portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Emmanuel. Belo texto, obrigada, João. Nada. Importância das nossas duas asas, né? Amor, sabedoria. Ou como Alcione nos traz também, né? Conhecer e meditar uma, vivenciar, sentir e vivenciar outra, né? Como as duas, tanto do amor quanto da sabedoria, e as duas de Alcione, que também são as mesmas, né? Precisa estar em equilíbrio. Como a gente precisa desse equilíbrio, né? Bom, mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Paulo, ele prega o Cristo crucificado, né? Então, isso a gente sempre tem que lembrar, que Paulo, ele vem mostrar para nós o Cristo crucificado. E, nesse ponto, em algumas traduções, loucura, como loucos, coisas absurdas, coisas loucas, o louco, fraqueza, como as coisas fracas, como o fraco também apareceu muito, forte, as coisas fortes, e confundir também veio com as palavras humilhar e envergonhar. Alguém tem alguma contribuição inicial que queira dar o pontapé inicial? O que Deus escolheu, então? O que Deus escolheu? Aquilo que é loucura, aquilo que era tolice, as coisas absurdas, né? As coisas loucas, aquilo que era fraqueza, as coisas fracas, os fracos. A gente já sabe, né, que a igreja de Corinto era composta de pessoas simples, humildes, tinha muitos escravos, e nas igrejas primitivas também, né, a maioria das pessoas eram pessoas simples. Também tinham as pessoas de alto nível, né, que estavam se tornando cristãos. Mas a grande maioria das pessoas que frequentavam as igrejas eram os humildes, eram os escravos, né? E imagine, naquela época, como que os escravos eram vistos, né? E como eu penso também, né, como o Brasil também, ele ainda lida com essa questão da escravidão, né? O Brasil foi um dos últimos países
abolir os escravos, né? E Paulo pregava um Cristo crucificado. Então, para muitos, essas pessoas humildes, esses escravos que acreditavam nesse Cristo crucificado, eles eram tidos como loucos, como tolos, né? E veio o cristianismo para dizer que todos nós éramos iguais. Os escravos, os humildes, os que tinham um pouco de um nível um pouco mais elevado. Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias 9, 23 a 26. Ele vem falar assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, Jeremias já vem trazendo essa situação do que é mais sagrado, e o que é mais sagrado, né? A mensagem da cruz, a mensagem de igualdade. Paulo não estava ali para pregar um filósofo, como os gregos gostavam, né? A humildade era o primeiro passo, conforme o Sermão do Monte. Deixa eu ler o que é graça, tá? Era o primeiro passo, conforme o Sermão do Monte. A verdadeira transformação iniciaria por ela, pelo simples, pela singeleza. E boa noite, Ju. O Paulo, já no versículo anterior, ele vem chamar a atenção para esse chamado, né? No versículo anterior, ele chama as pessoas de Corinto para eles olharem para a própria fraqueza, para o próprio caminho deles, né? E ele fala, né, da própria falta da sabedoria, e que no final são fortes e sábios. Então, dentro da nossa própria fraqueza, a gente encontra a nossa fortaleza. Essa questão da humildade que a Graça que a Graça trouxe, a humildade. Paulo, em Coríntios também, na segunda carta, ele vem comparar a igreja com ele mesmo, né? Quando ele estava ainda fraco, quando ele não conseguia ouvir o chamado. E aí vem essa questão da escolha. Escolher para determinado fim, né? Quando Paulo fala, mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu. Então, essa escolha, para Paulo, tinha um determinado fim. Era a escolha dos fortes. Mas aqueles fortes, não os que possuíam a sabedoria. E ele fala bastante também, ele fala na palavra confundir. Confundir, humilhar, envergonhar. Então, aí que, boa noite, Fátima, que eu trago para vocês a importância desse versículo anterior e desse de hoje, para considerar o chamado.
E aí eu trago essa questão da gente se confundir. O quanto que nós confundimos o verdadeiro chamado de Deus. O quanto quando a gente confunde o caminho, o que a gente sente? A gente sente vergonha. Apesar das coisas que nós temos, do que nós carregamos como a nossa sabedoria, Deus nos considera tolos e nos chama. O que nos iguala, né? A gente já viu essa questão também. O que iguala a todos nós? A fé. E na nossa fé é que a gente iguala a todos nós. E o que a gente deixa para trás de Deus? Quando a gente está nessa confusão. Nossas frustrações, quando a gente se sente mal interpretado, mal compreendido. Aí eu trago também um paradoxo. Porque dentro da nossa sabedoria, quando a gente fala assim, no pensamento humano, força, na nossa sabedoria humana, força é força, fraqueza é fraqueza, inteligência é inteligência. Isso dentro da nossa compreensão. Mas e na compreensão de Deus? O que parece ser mais forte, geralmente, são as coisas mais fracas. As coisas que aparentam ser mais fracas são aquelas que têm uma fortaleza enorme por trás. O que parece ser mais sábio, na verdade, são as mais tolas. Então, nesse ponto, Paulo vem mostrar para nós a importância do chamado. A importância de que não adianta a gente ter pouco talento ou muito talento. Alguém tem alguma coisa para contribuir por enquanto? Eu trago também uma outra contribuição. Os nossos heróis da Bíblia. Boa noite, Vera. Quantos heróis nossos quantos heróis que a gente destaca na Bíblia que eram imperfeitos? Noé ficou bêbado. Abraão mentiu sobre sua esposa. Jacó enganou. Moisés teve uma briga com o egípcio. Sansão teve sérios problemas com luxúria. Davi era um adúltero. Paulo, o que Paulo fazia? Perseguia Jesus. Pedro negou a Cristo. Se Deus escolhesse apenas pessoas sem falhas, pessoas perfeitas, como que nós estaríamos hoje? Então, esse versículo ele vem mostrar para a gente
que Deus escolhe as pessoas imperfeitas. Olhem esses nossos heróis da Bíblia, né? Noé, que se fartou de vinho, Abraão, Paulo, Pedro, e Deus os escolheu. Então, Marineide, minha querida, Eu continuo aqui na casa da minha mãe, desde domingo eu venho pra cá, então fica muito barulho. Se vocês ouvirem barulho, não tem problemas. O João me ajudou há pouco, que eu faltei acho que 2 encontros, e estava numa reunião do RJ Nacional, que nós estamos preparando o segundo encontro de evangelizadores, aí eu tenho que me dividir. Mas, Silvia, você me traz uma reflexão em cima desse estudo que eu também me questiono. É Deus que nos escolhe ou somos nós que nos escolhemos a seguir o caminho do bem? É uma pergunta que eu me faço. Se Deus me escolhe, se Jesus me escolheu, aí eu vou por essa reflexão. Ele sabe que um dia eu vou ficar de boa, vou ser um ser elevado. Sabe também que eu vou passar por N dificuldades para que eu me melhore, para que eu me supere, assim como a gente viu no, com os discípulos, com os seguidores do Cristo, até antes mesmo os profetas. Mas se eu faço essa escolha de caminhar, caramba, tá ruim aqui. Eu tenho ciência, será que eu estou fazendo essa escolha? Será que eu estou tendo consciência que eu estou ciente dessas minhas escolhas? Porque quem diz, né? Mas Deus escolheu. O fato deles estarem na igreja era o resultado de sua escolha. Ou seja, estar num espaço onde eu aparentemente penso e fui educada, né, socializada a dizer que a minha conexão, a entender e acreditar que a minha conexão ela se dá a partir de um espaço dito religioso, é isso que eu estou entendendo. Era inteiramente devido à sua graça, ou seja, eles estão na igreja, então eles já estão fazendo parte daquela, digamos assim, do ritual religioso, foram escolhidos por Deus. E quantas vezes a gente vai para um determinado espaço religioso pela dor, pelo desamor a nós mesmos, mas que a gente nem tem consciência que a gente foi escolhido. É algo que está me deixando assim meio encucada, entendeu? Eu não sei nem se eu estou conseguindo ser clara naquilo que eu estou colocando aqui. E ainda mais, diz assim, as coisas tolas, as coisas estimadas tolas entre eles, ou seja, entre as pessoas. O que é tolo? O que é ser tolo? Né? Que me veio muito à mente aqui. É uma expressão que se refere àquelas pessoas destituídas de conhecimento, de posição, de riqueza e de poder, e que eram vistos como tolos, como, digamos, os pescadores. Eu trabalho com os pescadores e a estima deles é muito baixa. Ainda hoje, eles não, eles vivem em condições muito degradantes, economicamente, socialmente. Grande parte não sabe ler e escrever. Então, são consideradas pessoas pouco valorizadas. E a gente viu que os discípulos de Jesus, em sua maioria, eram o quê? Pescadores. Então, eram pessoas desse nível de escalão. E aí a gente está olhando na questão material.
Mas na questão moral, o livro Boa Nova nos mostra também que eles tinham também muitos defeitos morais, brigavam entre si, queriam, já pensavam em dividir, quando Jesus dizia que ia partir, quem ia ficar na linha de frente. Então, assim, eu queria, não sei, vocês podem me ajudar para tirar essas dúvidas. O que realmente significa essa escolha? Mas Deus escolheu. Né? Deus escolheu para confundir os sábios. Está me encucando essa frase aqui. Eu não estou conseguindo entender. Alguém pode me ajudar aí? Vamos lá. Vamos tentar compreender isso. Vamos tentar entrar, imaginar Paulo recebendo, ele deixou Corinto, Paulo deixou Corinto, que era uma comunidade que ele estimou muito, uma das comunidades que ele mais amava. E quando ele deixou, ele percebeu que as pessoas com muita sabedoria não estavam contribuindo com a divulgação do Evangelho. Pelo contrário, haviam sábios que estavam colocando a sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. E aí ele vem para falar aos demais que a sabedoria humana não leva a nada a ninguém. E a tolice era o acreditar. Muitos eram chamados de tolo, porque acreditavam na mensagem da cruz, na mensagem que Paulo pregava. Paulo pregava quem? Um Cristo crucificado. Um Cristo que foi humilhado, um Cristo que teve o corpo dilacerado, e mesmo assim, muitos queriam provas, muitos queriam um sinal de Deus, assim, para eles aquilo não bastou, Cristo ter voltado. Então, para muitos, era tolice continuar acreditando em Deus. E aí, Paulo, ele vem, já no versículo anterior, para falar: olhem a vida de vocês. Olhem como a sabedoria humana não vai levar vocês a nada. Acreditem, de certa forma, né? Na tolice. Nós somos pequenos, né? E ele vem mostrar que ele iria escolher, que Deus escolhe a todos, os tolos, os fracos, os humildes, e que não adianta nada ter sabedoria. Olhar para aquela sabedoria humana que estava causando separações, que estava causando divisões. Então, Paulo vem querer mostrar que
o Cristo crucificado era maior do que qualquer paradoxo, do que qualquer fraqueza. E tem uma parte de Paulo que ele fala, né, da fraqueza dele. E ele compara essa fraqueza, que diante da fraqueza dele, Jesus encontrou ele. Então, diante das nossas fraquezas, é que surgem a nossa fortaleza. Tem até uma parábola do grande banquete, deixa eu ver onde ela está, que, vamos ver se eu lembro a parábola do grande banquete, que foi feita uma mesa, eu acho que eu tenho na minha impressa aqui em algum lugar, e foram convidar os ricos, foram convidar os mais abastados para participar de um banquete com Jesus. E muitos se negaram, falando, não, tenho compromisso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, sempre colocando a sabedoria algo acima de estar com Jesus. Aí o que Jesus ordena? Para que os discípulos vão atrás de todos os pobres, de todos os mais necessitados, de todos os humildes, para virem ao banquete. E nenhum nega. Nenhum nega. Porque ele tem o coração grande diante da sua pequenez. E o banquete acontece, né? Ainda faltam alguns lugares na mesa. Jesus ainda solicita para que vá buscar mais pessoas necessitadas, porque eles colocam o Cristo em primeiro lugar. Eles são capazes de largar tudo que eles têm para seguir a Cristo, enquanto os que têm alguma coisa sempre vai pôr um mas. Lembrem do mas dos discípulos? Sempre vai ter um mas. Alguém quer colaborar com algo e o amor, né? Por que Deus escolhe? Por que Deus escolhe essas pessoas? Aí eu penso também no melhor de nós e o resto de nós. A gente tem o nosso melhor, mas a gente também tem o resto de nós, né? E será que Deus vai olhar nesse resto de nós? Nesse resto, as pessoas que são salvas, será que vão ser salvas pelo melhor de nós? E aí eu trago de novo esses heróis da Bíblia, esses heróis que a gente aprendeu a ver na Bíblia, né? Que a gente está aprendendo a conhecer na Bíblia. Eles tinham erros graves, como a gente. Se Deus escolhesse somente as pessoas puras de coração. Se Deus escolhesse somente os bons. Primeiro, nós não estaríamos aqui. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos com o resto de nós aqui. Marineide, minha querida. Bom, eu quero te agradecer pelas explicações.
minha cabeça me melhorou, acho que eu estou bem confusa, estava confusa, eu lembro que a gente já até estudou um pouquinho sobre isso, e que isso foi muito claro, né, para mim, nas colocações, nas tuas explicações, com relação ao que Deus escolheu, né, e por que dessa situação de colocar, quando você fala, os sábios terrenos, né, os sábios materiais. E até nós, que às vezes nos intitulamos estudiosos do conhecimento divino, nos tornamos também sábios terrenos. Quando a gente deixa que a arrogância, a prepotência, ela se sobrepõe à humildade. E aí a gente fica atrelada aos nossos irmãos fascinadores e deixa a gente ainda pior, né? Que basta uma falha nossa para que a gente se equivoque muito e continuar nesse equívoco. Então, assim, eu agradeço as suas explicações e me fez perceber o quanto Deus é sábio nesse sentido de mostrar para a gente que qualquer de suas ações, Ele está nos ensinando o caminhar, né, com sua sabedoria. Os sábios tiveram a oportunidade de conhecer, refletir sobre o conhecimento divino, mas infelizmente não se deixam abrir seu coração. E ao não deixar os sentimentos se apossarem, fazem com que, como nós também às vezes fazemos, né, que a palavra seja acessível a mim principalmente, né? Porque quando a gente consegue compreender a mensagem divina e saber que fomos escolhidos dentro da tua explicação que eu entendi, a gente saberá conduzir o nosso melhor lado. E também o nosso outro lado que não é bom, o nosso lado sombra. Porque é nesse encontro com o lado sombra que às vezes se dá cotidianamente, é que nós devemos parar, refletir e procurar transmutar aquele lado sombra para que a gente não corra no caminhar dos sábios terrenos. Então, foi isso que eu entendi. E quando você pergunta, e o outro lado, né? E o outro lado, que é o lado sombra nosso, como é que a gente lida? Confesso para você que não é fácil. Principalmente quando a gente se coloca numa posição de... Quando a gente não se coloca na condição de aprendiz. Por quê? Porque a gente estuda, eu falo por mim, tá? Estuda, aí começa a se empolgar com o estudo e já não quer mais ouvir o outro, já não quer mais aceitar a opinião do outro, porque nós estamos detendo conhecimento, mas esse conhecimento está se apoderando de mim só na fala, só no querer salvar o outro quando eu não consigo nem a mim mesma. Então, daí que eu entendi, né? Os tolos, os simples, porque aparentemente são mais humildes, se deixam levar pelos sentimentos, né? Se deixam levar pela amorosidade, pela humildade. Porque também a gente encontra tolos arrogantes, prepotentes. A gente sabe disso, né? Assim como também nós encontramos sábios, humildes, cheios de luz. Então, nessa mensagem, que eu entendo é aquilo que a gente falava no início do nosso encontro. É a gente saber ponderar. É a gente fazer aquilo que a doutrina nos ensina, né? Refletir. Refletir que caminho eu estou seguindo, a minha conduta. Isso tem que ser diário. Porque aqui eu posso ser dócil, eu posso ser acessível, mas em outro grupo isso não é possível. Com outras pessoas isso não é possível.
o que me inquieta? Por que eu não vou deixar me guiar pelos sentimentos divinos, como Paulo coloca, né? Qual o significado de Cristo crucificado? Seria o quê? Eu estava lendo um pouquinho, e aí, o que Cristo passou naquele período, muitos passaram, e ainda passam hoje. Então, não foi algo específico com ele. A forma para a gente se ver mais agressiva, se mostra mais agressiva, porque é o nosso governador hoje, né, no planeta Terra. Então, por que cuidamos dele daquela forma? Por que tratamos ele dessa forma? Como diz a espírita encarnacionista, então sabemos que nós estávamos lá, provavelmente, né? Partos de nós ali, jogando pedra, dizendo que ele se crucificado, entre outras coisas. A simbologia do sepulcro, como o Paulo coloca, é valorizar aquilo que Deus nos oportuniza todo dia, a vida. Né? Ser gratos pelo aquilo que nós temos e aceitar aquilo que temos e viver em conformidade com os ensinos dele. Porque Jesus vai mostrar para nós que a gente pode ser feliz sem luxos. A gente pode ser feliz sem ter uma igreja. Não estou dizendo para ninguém sair do centro espírita, por favor, tá? Mas a gente pode evangelizar. A gente pode ensinar através do nosso próprio exemplo. Do nosso próprio exemplo. A gente pode ser espírita e se divertir, dançar, comer, e onde a gente puder ir, sem que a gente se envolva com as trevas, no sentido de ficar mal. Ou seja, Jesus ensinou para a gente tantas coisas, e Paulo também, quando ele mesmo fez a sua transformação, quando ele mesmo levou passo a passo de como a gente pode fazer isso, recuou, continuou trabalhando, não dependeu, né, de doações nesse sentido no primeiro momento, depois ele continuou fazendo o trabalho dele, ou seja, nós tivemos todos o passo a passo do que fazer, de como fazer, sem que a gente precise estar brigando por status, por querer aparecer, por querer dizer assim, eu fui escolhido, ou seja, pelo que eu entendi, todos nós fomos escolhidos, todos nós somos escolhidos todos os dias. Cabe a nós aceitarmos, cabe a nós vestirmos a túnica nupcial, no bom sentido, né? Não sei aquele que vestiu a túnica nupcial, quando chegou lá, não estava com a túnica que deveria estar, né? Então, assim, Silvia, muito obrigada por você ter ajudado a minha interpretação. Agora eu acho que dá para contribuir um pouquinho mais depois das suas explicações, tá? No prefácio de Paulo Estevão, tem uma parte que fala sobre o chamado, né? Como assim eu não sou chamado, né? Chamado, ele é para todos, mas muitas vezes a gente encontra os nossos ouvidos estão cerrados, né? Porque a gente quer falar com Cristo, mas não ouvi-lo, né? Então, essa questão, a gente tem que aprender a ouvir, porque Paulo, eu vou trazer Paulo em Efésios, capítulo 3. Eu oro para que você tenha forças para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, se a gente não tem esse amor de Cristo que é capaz de superar a compreensão da mente humana,
do coração humano. E aí também, o que é necessário para a gente experimentar esse chamado, né? Experimentar esse amor, esse poder de Deus, né? Compreender esse amor do Cristo, essa força do coração, essa força da mente. Paulo também em Romanos, capítulo 5, ele vem dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E aí, se a gente não tem, a gente pode ter bastante conhecimento, mas se a gente não tem essa pureza no coração, se a gente não tem essa leveza, esse amor, nós não temos nada. Então, apesar da gente ter faculdade, apesar da gente ter tido a oportunidade de estudar, apesar da gente estar em uma casa hoje, apesar de tudo isso, Deus nos escolheu. E a gente ouviu o chamado. Então, a importância desses versículos que está vindo é para a gente considerar esse chamado. Mas não considerar com a sabedoria humana, né? Que com a sabedoria humana não vai levar nada. Para a gente considerar esse chamado com um amor suficiente para salvar a nós mesmos, né? E aí eu trago também essa questão uma palavra que ficou bastante em mim, né? Desse versículo, que é o confundir, humilhar, a vergonha, né? Então, Jesus usa, ele vem falar que Deus usa para confundir. E quantas vezes, o que é o confundir, né? Tem a questão do livro dos Espíritos. O que é que motiva a mudança que se opera a questão 385, item 385, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a infância. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Aqui, nessa questão, deixa eu ver direitinho, ela vem falar também dessa confusão, que às vezes a gente se confunde, a gente se enfraquece, quando a gente julga. Quando a gente acha que nós, como filhos, não precisamos mais de proteção, de assistência, de cuidados. E que cuidados são esses, né? Que proteção que é essa? Então, essa questão da gente se confundir, quantas vezes a gente se confunde na nossa caminhada? A gente se confunde que a gente é forte, a gente acha que a gente é fraco às vezes. Quantas vezes a gente não... E quando a gente se confunde,
a gente sente vergonha. O que é sentir a vergonha, né? O que é sentir a humilhação? Que ovelha nós somos, né? Tem um capítulo do livro Espírito da Verdade que chama Que ovelha nós somos, né? Nós somos ovelhas que acata a ordem, que respeita os sinais. Que ovelha nós somos? O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece todas as ovelhas. Mas que ovelha que nós somos? Que ovelha que nós queremos ser? Alguém tem alguma contribuição? Todo mundo quieto? Graça, minha querida. Lá vou eu com minhas histórias, né? Mas já que vocês gostam, são generosos de escutar e eu gosto mais ainda de falar, então simbora. Eu não recordo se eu já contei essa historinha, mas é simples. Minha sobrinha, estávamos brincando aqui e quando ela vem é o dia todinho e vocês devem conhecer o que é lidar com a energia de uma criança de 4 para 5 anos, né? E eu sou aquela tia que troca o juízo, então eu nivelo com ela. Então, ao final do dia, já estava lá, a bateria pessoal quase descarregando e ela querendo brincar de casinha. Vamos construir uma casinha. Recolhe lençóis, travesseiros, almofadas, tudo que tinha para frente. Começa essa construção, entre aspas, jogando tudo. E aí eu começo a jogar as almofadas todas ao redor. Daí minha sobrinha me para. Para, titia, tá errado. O que foi, Larissa? O que é que tá errado? Eu não estou construindo aqui a tua casinha? Já sem paciência, né? Mas você não disse que a gente tem que começar do lado de dentro, pela base, senão nada dá certo, vai desmoronar? E aí, nessa hora eu parei, né? Porque uma frase simples de uma criança, né, de 4 para 5 anos, mas que com um pouquinho mais de conhecimento que a gente adquire ao longo da jornada, a gente compreende a profundidade, né, que está inerente a tudo isso. Isso vale para a gente. Construir primeiro do lado de dentro, cuidar do lado de dentro. Habitualmente, nós consideramos que o conhecimento, a fortaleza, consiste em abarcar o máximo possível do exterior, da sabedoria que o mundo traz, do conhecimento dos livros, de acumular diplomas, de ter cursos pós-doutorado, pós-doutorado, todos os possíveis, conhecer várias línguas, vários idiomas, sabe, abarcar o máximo de conhecimento possível. Válido, útil, sim, em determinados setores, mas e o interior? Se a gente não cuida, se a gente se debruça demais no conhecimento do mundo e acaba se esquecendo um pouquinho de olhar para o nosso interior. Pensamos que grande fortaleza só pode ser erguida a partir do conhecimento interno, do íntimo. A partir do momento que nós conhecemos quais são realmente nossas pedras de tropeço, nossas fragilidades, e a partir delas podermos nos fortalecer e também nesse processo colaborar um pouco com aqueles que estão ao nosso lado ou imediatamente próximos, visto que são esses que Deus nos confia para exemplificar na medida daquilo que nós conhecemos e que nós vivemos. Alguém, por exemplo, um pescador, nós pensamos é simples, é humilde,
não sabe provavelmente de muita coisa. Se chega um doutor em astronomia, vai falar com ele, vai considerar alguém simples, sem muito conhecimento. Agora vamos imaginar uma situação, um rio transbordando, um rio caudaloso, temos esse conhecedor aí, esse diplomado, e o pescador. Quem é que vai se sair melhor naquela situação? Quem é que vai ter mais recursos a partir do que aprendeu, colocado em prática e que poderá efetivamente salvar essas vidas? Então, eu penso que podemos, que devemos sim considerar que a sabedoria, ela consiste muito mais em autoconhecimento e a partir daí buscar o fortalecimento, o crescimento, do que se entreter ou se distrair por demais com as coisas do mundo. As coisas do mundo são úteis, mas daqui a um tempinho, isso não demora, ficam para trás, farão parte do nosso passado espiritual. E daí pensamos o que nós vamos conseguir levar efetivamente como bagagem, como aquela que para onde você for em qualquer circunstância irá contigo. Aquela bagagem que nas encarnações futuras poderá vir como uma sombra, um conhecimento inato, algo que te facilite alguns passos adiante. E chama a atenção também para outra coisa, a questão do chamado, né? Nós, quando pensamos em um chamado vindo de Deus, nós nos colocamos na condição de fui chamado, sou especial, sou diferente, estou pronto para lidar com a multidão. Primeiro ponto, se fomos chamados, há um compromisso. Podemos não saber exatamente que compromisso é esse, mas quase sempre nós somos chamados a atuar junto àqueles que nós colaboramos com a queda, com o tropeço. Então, não é algo tão especial assim. É uma oportunidade que Deus nos concede e que a nossa consciência nos convida a atender, porque o momento do resgate, de corrigir aquilo chegou. Não por um Deus punitivo que está cobrando, mas porque a gente sabe no íntimo que é o momento mais propício de doar um pouco de nós, um pouco daquilo que nós sabemos, um pouco daquilo que sentimos, em favor do outro, que na verdade nos beneficiará, provavelmente até mais do que esses outros, né? Eu recordo que minha mãe conta que meu avô materno, ele era considerado aqueles sábios do sertão. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, são aqueles que prestavam atenção à formação das nuvens, em que direção os pássaros estavam revoando, no próprio solo, entre inúmeros fatores, e aí ele conseguia dizer com relativo acerto, né, se naquele ano teria um bom inverno ou não. E isso várias pessoas vinham de estados vizinhos para consultá-los, né? Para consultá-lo para saber se valeria a pena investir em determinado cultivo ou não. Isso para o interior, né? Para o semiárido principalmente, era algo que eles valorizavam, visto que em períodos de secas prolongadas, você tinha uma quantidade de sementes, você não poderia desperdiçar, eh, já tinha pouco. Se você plantasse determinada semente em um ano que possivelmente não houvesse a invernada, você estaria fazendo com que os seus, porque o cultivo era muito mais para a família, para aquele entorno, pudesse até mesmo passar por dificuldades, não só financeiras, como faltar alimento no próprio lar. Então, ele era aquele sábio que o pessoal o visitava para saber essas informações. E nisso, ele nunca cobrava nada, mas ele lia Deus, podemos dizer assim, ele conseguia ler Deus na natureza, né? O quinto evangelho também, como tem aquela frase bem conhecida. Ele não precisava, ele não tinha, ele era semi-analfabeto, o que que ele observava? O céu,
os animais, o solo. Ele observava a natureza. Era isso em que ele se fixava. E hoje, não desmerecendo muito, pelo contrário, nós vemos aí programas de inteligência artificial, né? Então, os cientistas recorrendo têm uma grande exatidão e nós devemos considerar, né? Quanto até como a ciência está evoluindo, a ciência está evoluindo consideravelmente, sim, mas como desde sempre Deus proporcionava aquelas pessoas que, apesar da tecnologia naquela época não ser tão desenvolvida, mas haviam pessoas mais aptas, pessoas mais abertas a sentir esse toque, né? A sentir esse chamado para ajudar os outros através da observação, através de sentir a natureza, sentir o entorno e a partir daí trazer respostas mais acertadas que contribuíam para uma qualidade de vida um pouco menos rude. E sempre tivemos e cremos que sempre teremos, né? E é isso. Colaborações simples, mas que nos falam muito ao coração. Gratidão, minha querida. Gratidão. Lucas, meu querido, boa noite. Tudo bom? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Boa noite, amigos. Eu tenho um compromisso agora de noite, mas eu tinha um tempo de espera. Eu vim dar um oi aqui para vocês, né? Fazia muito tempo. Muito feliz de estar com vocês novamente, olhar rostos queridos, né? Mas na falar nossa querida Graça, né? Vim aprender com vocês um cadinho como relembrando nossos domingos passados. Nossos finais de domingo, e a gente está aqui pensando um pouquinho nessa loucura do mundo que Deus, né, traz para a gente ponderar sobre a loucura dos homens, a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, né? Eu trago. Alguém tem alguma contribuição em cima dessa riqueza? João Marcos falando, como de costume, as Alcionetes sempre sensacionais em suas argumentações. Gratidão. Dentro da sabedoria simples, da sabedoria da vida, né, Grace? Que seu avô muito lia, e tem muito mais sabedoria do que multidões que abusam da palavra, né? Tem muita gente que abusa da palavra, entra em discussões e, na verdade, você também trouxe sobre semeadura, né? Tudo que nós semeamos no solo da vida, né? E quem determina o que nós semeamos, quem é? É Jesus, é Deus, né? E muitos espíritos nobres são chamados para cultivar essas árvores de sabedoria, essas árvores da verdade, né? Para que a sabedoria humana sempre esteja abaixo da sabedoria divina. E, João, por favor, meu querido. Depois de ser plenamente inspirado pelas argumentações de vocês, eu sou muito grato por isso. Me veio aqui, a intuição me trouxe o próprio exemplo de Paulo, né? A gente citou tantos exemplos cotidianos, a Graça do avô dela, você e Marineide citaram. Tantos exemplos da onde a gente deve e pode aplicar essa sabedoria e essa força, né, que são contrárias à escolha de Deus de confundir os homens soberbos, que eu lembrei do próprio Paulo. Lembrando que a segunda viagem missionária dele, né, estamos falando de
a segunda viagem missionária dele, antes de ir para Corinto, onde ele esteve? Em Atenas. E o que aconteceu em Atenas? O carão que ele passa no Areópago, caminhando por Atenas, segundo Emmanuel fala no Paulo Estevão, na segunda parte, capítulo 6. Ele, olhando o panteão ateniense dos deuses, ele olha um dos pilares do panteão vazio, dedicado ao Deus desconhecido. Isso é muito interessante, porque ele chega no Areópago para fazer a argumentação dele sobre o Evangelho, né? E ele começa falando sobre o Deus desconhecido. E Emmanuel diz que ele teve uma retórica altamente assim, inimaginável, de tão impressionante, fazendo até Dionísio, que era o dignatário do Areópago, ficar impressionado. E todos ficaram impressionados com a retórica e com o discurso extremamente rico e estético de Paulo, frente à nata, à suma da sabedoria mundial da época. O período histórico que a gente está falando, Atenas era a capital mundial da sabedoria, do conhecimento, da filosofia. E Paulo, ali no Areópago, impressionando todos até o momento que ele fala da ressurreição. Inclusive, ressurreição, que é uma ideologia que na época era mais específica, essa palavra, da cultura judaica, mas o ato reencarnatório em si, o ato de voltar a viver nessa dimensão, no mundo físico, era aceito plenamente pelos gregos. Mas quando Paulo fala da ressurreição, especificamente daquele Messias judaico que havia se entregado para ser imolado na cruz, né? O Messias fraco que se imolou na cruz, se deixou imolar na cruz, isso conferiu uma fraqueza e uma loucura que, para os homens ali de Atenas, gerou, segundo Emmanuel, sarcasmo. Uns riram muito e saíram, outros riram pouco, e, por comiseração, falaram: a gente até te ouve uma segunda vez, Paulo, mas hoje para hoje está bom. E aí você vê que Deus, ele escolhe as coisas para confundir. E me veio também a palavra confundir, gente, vem do latim confundere, a gente conhece, a partícula com é junto, e fundere é derramar, né, é fazer fluir, fluidez. Então, na íntegra, a palavra confundir quer dizer misturar. Deus mistura as coisas. Paulo, no Areópago, com uma retórica brilhante, quando ele fala sobre o detalhe da ressurreição, que inclusive era algo compreensível para a cultura grega, mas por causa da ressurreição específica daquele judeu nazareno que teve um desfecho, à visão daquela gente, não muito auspicioso, não muito bom, eles ridicularizaram, mas ali estava o que Deus trouxe como verdade. A loucura estava no olho de quem viu, no ouvido de quem ouviu. Mas Deus foi lá e misturou. Confundir é misturar as coisas, jogar tudo no mesmo balaio, dar uma sacudida para que você possa ter, inclusive, o livre-arbítrio e o mérito de escolher o que é loucura para você e o que não é loucura para você. Você vê que só Dionísio e Dâmaris, segundo Emmanuel, que ficaram consternados, ficaram altamente envergonhados e, por isso, acreditaram em Paulo. Ou seja, nem mesmo quem chamou Paulo para falar levou muito a sério o que ele falou. E Emmanuel diz o seguinte, que após esse incidente, após tudo ter se acalmado, Paulo chorou copiosamente. Por quê? Ele não sabia explicar por que ele teria falhado tamanhamente no Areópago, apesar da retórica brilhante. E Paulo chora mais pelo Cristo, segundo Emmanuel, porque ele se sente aquém da expectativa de Jesus para com ele. Olha a humildade de Paulo, mas também como que Deus confunde. Deus joga para Paulo um insucesso relativo no Areópago para dizer assim: Paulo, né, a sua força vem da onde? Né? E logo depois, Emmanuel fala que Timóteo chega com notícias boas de Corinto e a coisa se melhora. Mas a questão do confundir, ouvindo vocês todos aí e lembrando da história de Paulo no Areópago, me faz pensar sobre isso. Você traz, qual é a parcela de verdade que você já traz, que mesmo parecendo loucura para os homens, você um dia teve nessa posição dos sábios do Areópago e riu de alguma coisa, mas hoje você já sabe. E qual a fraqueza que você carregava e hoje você vê como fortaleza? Porque
Por exemplo, Paulo se sentiu fraco nesse momento, segundo Emmanuel, mas quando ele escreveu aos Filipenses, ele falou: viver é Cristo, morrer é lucro. Vocês querem uma frase mais forte do que essa? Ao mesmo tempo, ele também falou para os Tessalonicenses, depois talvez de ter aprendido com o pessoal de Atenas, examinar é tudo e retenham bem. Então, assim, eu penso que essa questão do confundir faz parte do que Deus joga para a gente, todas as opções viáveis, porque ele é plenamente justo e bom. E através do nosso livre-arbítrio, e da parcela de entendimento que a gente pode ter da lei divina, cabe a nós, sim, saber diferenciar o que é loucura para o mundo e o que não é loucura para nós, enquanto servidores do Evangelho. Eu só vou falar rapidinho para deixar o Lucas falar. Você me lembrou, assim, quando a gente às vezes fala assim, eu sou apenas uma dona de casa, eu sou apenas uma professora, eu sou apenas, ou quem sou eu na fila do pão, né, Grace? E aí eu lembro quando Deus, no Antigo Testamento, escolheu Gideão, né? E Gideão e o chamou de homem valente, né? E ele falou, mas como eu vou salvar Israel, né? Meu clã é fraco. E Deus vira para ele e diz, não te enviei, certamente eu estarei com você. Então, independente de qual posição, como a gente já viu semana passada, né? Nós somos essência ou somos uma posição social? Então, que na nossa essência, que a gente é, que a gente saiba nos reconhecer como essência e que certamente Jesus estará ao nosso lado, como falou para Gideão, né? Que Deus estará ao lado dele. Lucas, meu querido, saudade de você. Todos nós aqui. Oi, querida. Saudade de todos também. Para não tomar muito tempo dos amigos, né, com relação à loucura do mundo, eu lembro de um momento muito específico da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Lucas capítulo 1, que é o nascimento do Cristo na manjedoura entre os animais. Cristo aparece para os animais, que são muitas vezes vistos por nós, especialmente na doutrina espírita, apenas como inferiores, sem espírito, como se fossem relegados eternamente aos comportamentos animalescos, né? Mas Cristo escolhe realmente eles para ver toda aquela luz brilhar. Aqueles que realmente viram a luz do mundo brilhar primeiro foram os animais. Só depois, né, os anjos vão chamar os pastores no campo, só mais tarde vão chegar os reis magos e dar as ofertas para o Cristo, enfim. Ele não escolhe como seus primeiros beneficiários os apóstolos, os futuros apóstolos, ou aqueles que tornariam seus discípulos primeiros. Não faz nenhum milagre de cura no nascimento para nenhum ser humano, não surge entre os profetas de Jerusalém, não surge para os sábios, reis, os imperadores, surge primeiro para os animais. Já anotando nos primeiros minutos da vida a lição máxima, humildade. E sobre humildade, para nós do Treino Espírita, eu não podia me fugir a oportunidade de relembrar isso, porque nós estamos comemorando 20 anos de saudade em 2022. Né? 20 anos em carne do nosso querido Chico, que já constam para nós mais de 500 livros psicografados, né? Ou melhor, lançados, publicados e lançados. E quem iria imaginar que um rapazinho, mulato, semi-analfabeto, com trejeitos femininos, com uma multidão de irmãos e irmãs,
que nascia do interior de Minas Gerais, porque naquela época Pedro Leopoldo era o interior de Minas Gerais. Ia fazer o rebuliço que foi. E, ao mesmo tempo que a gente comemora os 20 anos de saudade, a gente tem os 90 anos do Parnaso de Além Túmulo. Né? Dezenas de autores espirituais, pelo menos na primeira edição, utilizando-se, mais uma vez, de um mineirinho semi-analfabeto para psicografar. Nesse realmente Parnaso de Além Túmulo. Então, é como a gente vê muitas vezes, né? A origem da frase se perde. Já li fontes que foi Monteiro Lobato, já li fontes que foi o próprio Humberto de Campos, enfim. Chico Xavier, seja mentira ou verdade, ele poderia escolher qualquer cadeira da Academia Brasileira de Letras à vontade. Porque realmente é isso. E passaram-se 20 anos do seu desencarne. A gente comemorou 100 anos do nascimento do Chico, né, em 2010. E a gente ainda tem dificuldade em aceitar a sua mediunidade. Em aceitar as verdades que estão ali escritas. Em entender a profundidade técnica, entender a profundidade espiritual. Isso confunde mesmo. Nos meus primeiros dias, né, de espiritismo, lá para dezembro de 2016, janeiro de 2017, quando eu estava criando alguma base de doutrina espírita, né, lendo Pentateuco, lendo palestras, enfim, pelo menos fazendo isso pela primeira vez, toda vez que eu entrava assim, quando Kardec não me convencia com algum questionamento, engenheiro da computação, né, mente muito lógica, ou quando eu não ficava satisfeito com a explicação dos próprios espíritos e ficava aquela dúvida, eu sempre escoava para Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, sempre foi uma barreira muito grande. Muito grande. Então, Chico Xavier foi um divisor de águas para mim, para que eu realmente tivesse a percepção da grandiosidade, beleza e dignidade mesmo de uma doutrina espírita. Nessa perspectiva, eu acho que ele é um bom exemplo, não é o único, mas é um bom exemplo dessa loucura que confunde os sábios do mundo, né? Essa fraqueza que é forte. E até como Paulo vai escrever depois, né, em outra epístola. Na verdade, eu não lembro se é a primeira ou na segunda Coríntios. No final, provavelmente nenhuma das duas, que me falha agora na memória. Né? Que ele fala, provavelmente é a segunda, né, querido? Fiz-me forte para os fracos, fiz-me fraco para os fortes. Né? Obrigado, querida. Fiz tudo para tentar salvar alguns. Né? Você pode dar um quilhão, um monte de evidências, mas somente alguns vão ser de fato convencidos, seja pela inteligência, seja pelo coração. É isso. Marineide, minha querida, mais alguém tem alguma contribuição? Se não, Marineide, depois que você terminar de falar, você encerra com uma oração? Se não surgir mais ninguém para falar, por favor. Tudo bem. Eu vou começar de trás para frente. Lucas, você gosta tanto do Chico? Um quadro do Chico é atrás de você ou não? Isso, querida, eu ganhei, uma pessoa muito especial para mim, quadrinho do Chico. Né? Precisa, naturalmente, precisa de um de Jesus, Maria Madalena, Alcino, mas a gente vai colocando na parede aos cadinhos. Né? E dizer que a gente estava com saudade, estamos com saudade lá no outro estúdio também. Acho bem legal, né, quando a gente está assim, bem participativo. E você trouxe um exemplo do Chico, né? O Chico é o exemplo mesmo dessa humildade, desse chamado divino que não era um sábio, mas que era um ser dotado de uma sabedoria divina que eu acho que ainda não nós tivemos esse presente, né? O Espiritismo, de tê-lo ao nosso lado. E a gente usa a Parnaso de Além Túmulo algumas vezes nas reuniões mediúnicas para a gente fazer a leitura de organização. E todas as vezes que a gente usa, é muito interessante o que vem de depoimento de leitores. E falar da nossa querida Graça, que ela sempre traz exemplos interessantes, né? Duas coisas que me chamaram a atenção quando ela fala, que tem a ver também com o João, escolhido.
me tocou muito quando ela falou que a gente não deve se sentir melhor ou tal quando é chamado para trabalho. Né? Quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, muito pelo contrário, a gente tem que se perguntar, né? Como Paulo fez, né? O que queres que eu faça? Eu tão aquele deprimente, no sentido ainda não evoluído moralmente, estou sendo chamado para quê? Porque me fez ver o quanto nós ainda precisamos realmente nos perguntar isso sempre. Né? Outra coisa é que, como evangelizadora, não tem como não achar lindo uma criancinha dar essa lição para adultos, né? Arrumar o interior. Olha a sacada desse espírito. Arrumar primeiro o interior, ou seja, o seu íntimo. Porque quem nos garante que quando Deus me chama, é para que a gente se reorganize interiormente, é para que a gente busque essas lições da reforma íntima. Como o Chico, no filme, na biografia dele, ele nos mostra, né? Olha só, tudo que ele passou. Chico, para mim, assim, gosto muito de Edivaldo, mas Chico é acolhedor, sei lá, não conheci Chico pessoalmente, mas é uma energia muito, muito intensa. Então, assim, essa fala da Grazi me fez com que eu percebesse o quão importante essa evangelização dos pequeninos. Eles já vêm, né? Eles não são página branca como nós não somos, mas eles trazem essas reflexões, aparentemente sem nenhuma noção, mas que tem muita noção na fala deles, né? O quanto faz com que a gente repense. O que a gente busca tanto arrumar o de fora, aparecer? E quando dentro está todo machucado, todo ferido. E aí eu olho para as redes sociais, eu trabalho com jovens, né, professora, e eu sempre falo isso para eles. Cuide do eu de vocês, cuide da formação de vocês, mas uma formação digna, com equidade, como a gente trabalha no curso de design, pensando na sustentabilidade, pensando na valorização do planeta como um todo. Isso é cuidar do íntimo e não do externo. Apresentar produtos consumo, qual sentido? Então, para mim, a fala dessa menininha foi assim, muito, muito interessante. E o João, na fala dele, me fez lembrar que Paulo foi escolhido por Jesus, né? Literalmente. Né? Ele foi escolhido. A gente lendo Paulo Estevam, a gente percebe isso. Foi o único livro que eu li de Paulo. Né? Tudo bem, né? Paciência, não tive tempo de ler outras coisas. Mas, assim, o livro Paulo Estevam é, assim, marcante na vida da gente, né? E aí, o que mais me chama a atenção, na fala do João, quando ele diz, ele fala de Paulo, né? É que quando Paulo se caiu em si, né, na estrada de Damasco, olha a pergunta que ele faz. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não se justifica. Eu aprontei muito por conta disso. Eu nada disso. Ele diz assim, o que queres que eu faça? Será que a gente se pergunta isso? A gente realmente, quando a gente se vê chamado para um trabalho, para uma tarefa, fazer uma prece, o que você quer que eu expresse? Né? Quando eu vou aplicar passe, que Deus domingo, eu sempre digo assim, espiritualidade, tá aqui só minha mão e meu corpo. Faço o que eu preciso fazer, porque às vezes a minha mente não funciona legal. Então, conduz. E a gente percebe que em cada pessoa que você vai aplicar o passe é diferente. Né? A energia. Então, acredito que Paulo, sendo chamado, sendo escolhido, né, por Jesus, é muito próximo da gente, no sentido de termos Jesus aqui na Terra, né? Ele deixou essa lição, né? Você perguntar o que queres que eu faça? Isso na evangelização é muito forte para a gente, né? O que queres que eu faça? Semeia o bem, planta o bem, colherás o bem.
para ti e para quem você tiver ao teu redor. É isso. E dizer que a cada encontro, quando a gente não está em outro trabalho, né, Lucas? Provavelmente está em outras tarefas, a gente sempre tem um NEP, que é o nosso porto seguro. Tá? Se não tiver mais ninguém, eu estou aqui. Antes, só deixa eu ler uma citação aqui que o João colocou no chat. Muito tenho errado neste mundo. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Paulo e Estevão, né? Então, que a gente fique atentos ao nosso chamado, né? Sempre ao chamado que é a cada instante. O chamado vem a cada instante, então que a gente tente falar menos com Jesus e ouvir mais, né? Que a gente possa ouvir Jesus, em vez de ficar pedindo. Ouvir esse chamado constante. Minha querida, você faz a prece? Foi chamada, vamos testar. Então, vamos fechar nossos olhos, se assim desejarmos. Nos colocarmos numa posição mais confortável, sentindo as energias salutares e edificantes desse momento, nos nossos lábios, sentindo os nossos mentores espirituais próximos de nós, dando aquele passo revigorante, revitalizante, ecoando em nossos ouvidos, dizendo assim: por te chamando, faça valer essa oportunidade. Ser chamado é aprender, é trabalhar com humildade, é trabalhar a si mesmo, é se amar, é procurar dentro das tuas lacunas, dentro das tuas dificuldades, o melhor de ti. És luz, és sal, és filho do Criador, és uma centelha divina, enfim. És o escolhido, és aquele que veio para semear o bem, para levar aos seus irmãos em dores, em prantos, a mensagem divina, espalhar em seus corações o reino de Deus, ao qual Jesus nos trouxe. Todos vós sois chamados, foram escolhidos para serem semeadores do bem, para serem semeadores da luz. Não esqueçais, irmãos, o quão é importante valorizarmos cada dia, cada oportunidade, valorizarmos os nossos lares, os nossos companheiros de trabalho, na seara do bem, no trabalho profissional. Ou seja, sigamos em paz, sigamos com Cristo e saibamos acolhê-los, ouvi-lo, mas principalmente senti-lo, pois assim saberemos seguir esse caminhar com ele. Fiquem em paz, hoje e sempre. Gratidão, minha querida. Gratidão. Obrigada. Gratidão a todos. Grande abraço. E a gente continua no próximo domingo com
a continuação desse versículo sobre o chamado. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir nada o que o é. Meus queridos, tenham uma boa semana, uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita luz. Sigamos com Jesus e até próximo domingo. Até logo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Boa noite. Gratidão. Boa noite, muita paz a todos. Gratidão. Muita paz. Boa noite, meus queridos. Muita paz. Hoje não consegui abrir câmera, nem escrever no chat. Sem problema nenhum. Só de você estar aqui está perfeito, Wayne. Obrigada, minha flor. Beijos. Beijos.